Taquatiara era uma cidade de 6 ou 7 mil habitantes, um centro ainda com aquelas perspectivas do século anterior. O patrimônio histórico ainda estava bem vivo. Ali onde é o porto era a Serraria Santo Antônio de Araújo Costa, a velha igreja matriz colonial, o centro histórico propriamente dito, constituído das casas feitas pelos portugueses e pelos imigrantes judeus. Mas o porto era aquela efervescência, porque Itacoatiara era uma cidade de expressão extrativista. O Rio Madeira mandava seu produto para cá. Todos os municípios circunvizinhos também faziam isso. Então o porto era uma movimentação gigantesca, extraordinária. O prédio de Oscar Ramos é do início do século XX, o prédio em toda a sua pujança. Foi o meu avô, Oscar Ramos, que quando ele chegou aqui, montou um comércio, trabalhou e depois ele já comprou isso aqui dos ingleses. E de lá para cá eles viveram eternamente aqui. E o outro, meu irmão do meu pai depois ficou em Manaus, né, que é onde tinha a filial. Quer dizer, então tinha a firma que era Oscar Ramos, antes, que depois que ele morreu passou a ser Ilídio Ramos Irmãos, que era o nome do meu tio mais velho, que era Ilídio, né? E ficou Ilídio Ramos Irmãos, o nome da outra firma. Onde o maior forte nosso aqui foi o cacau, a sova, a castanha, foi um forte nosso aqui em exportação. O casarão, ele era básico, extremamente confortável. Nós tínhamos o salão, aquele salão lateral, que era todo corrido, onde havia um piano e os móveis da casa, que eram os móveis para socializar com as pessoas que visitavam, não é? E que eram muito simples, eram de sucupira, por isso é que eu amo até hoje a minha madeira favorita, com cadeiras de palhinha, né, as almofadas, mas ele não tinha tapetes persas, está entendendo? Não tinha nada, não tinha estátuas de bronze, nada disso, era muito básico, né? E o social, que era aquele salão onde havia a mesa de jantar com 14 lugares, era sempre também uma coisa do cheiro, João Roberto, porque como embaixo ficavam as carroças com os cavalos, né, que eram usadas para carregar e descarregar coisas que vinham dos barcos, tinha um cheiro especial, que era uma mistura de bosta de cavalo, de madeira, porque tinha a serraria ao lado de pau-rosa, então aquele cheiro do pau-rosa era muito atuante, não é? E tudo isso eu volto a sentir, até os barulhos, quando eu chego em Itacoatiara eu consigo ouvir. Eu nunca fui bom de política, de história política, entende, João Roberto? E o que acontece é o seguinte, embora eu tenha tido um pai altamente politizado, ele era um comunista, não sei se você sabia, ele sofreu consequências por ser comunista, e ele era, sobretudo, um idealista, não é? E ele, como homem politizado, eu me lembro, em Itacoatiara, eu era criança, e ele me levava todas as noites para a Praça da Matriz para ouvir o noticiário da BBC. Uai, seu app de vídeos curtos.